Hoje, 1º de agosto de 2018, estamos iniciando mais um mês e cada mês que passa, estamos chegando mais próximo das finais dos campeonatos. Não teremos hoje rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, haja vista que nós teremos rodada da Copa do Brasil, onde teremos aí o Santos, Cruzeiro, a Chapecoense vai enfrentar a equipe do Corinthians e o Grêmio vai pegar a equipe do Flamengo. Isso faz parte das quartas de final, jogos de ida da Copa do Brasil. E temos também a sequência do Sul-Americana, com o jogo hoje do Botafogo contra a equipe nacional. O Botafogo vai ter que enfrentar fora de casa o Nacional. Esse também o primeiro jogo. E amanhã teremos o complemento da segunda fase das oitavas, que é o São Paulo contra Colo-Colo e Fluminense contra o Defensores. Mas o que nos prende hoje é a 7ª rodada do Campeonato Catarinense da segunda divisão, que começa já a dar uma clareada, começa a dar uma definida nas equipes que vão brigar pelo rebaixamento, que vão brigar pela conquista do segundo turno e também, praticamente, dependendo dos resultados de hoje, nós já teremos definido as 4 equipes que vão decidir as 2 vagas que vão subir à primeira divisão do campeonato de 2019 na primeira divisão. O Ingo está aqui conosco hoje para debatermos a respeito desta 7ª rodada do campeonato, onde teremos jogos importantíssimos e hoje aqui em Itajaí teremos 2 jogos. Temos um jogo à tarde, onde o Barra vai enfrentar a equipe do Metropolitano, jogo importante na rodada, e também o Clube Náutico Marcílio Dias enfrentando o Almirante Barroso. Ô Ingo, vamos começar pelo jogo do Almirante Barroso, já começa, do Barra, melhor dizendo, que começa à tarde, 15h10, o Barra vai enfrentar a equipe do Metropolitano. É um jogo difícil para o Metropolitano e um jogo difícil também para o Barra. Eu não vejo facilidade desse jogo aí não, hein? Realmente, Lário, boa tarde a você, o pessoal da Univale. Realmente é um jogo que vai decidir praticamente a situação do Barra no campeonato. O Barra precisa urgentemente da vitória hoje à tarde. As 2 equipes estão muito próximas ali na tabela e o critério de desempate, que é número de vitórias, o Barra hoje tem 6 vitórias e a equipe do Metropolitano tem 7 vitórias ali. O Barra conseguiu na noite de ontem, no julgamento do Luiz Renan, praticamente uma absolvição, porque o Luiz Renan já havia cumprido um jogo e no julgamento de ontem à noite lá na Federação Catarinense, o Luiz Renan, que é meia do Barra, até um meia ofensivo, ele acabou pegando um jogo de suspensão, porque ele foi no 4º árbitro e exigiu que o 4º árbitro mostrasse o relógio para ele conferir o tempo que havia sido dado lá na cidade de Blumenau, frente ao Metropolitano. E aí alegou-se lá e a defesa foi bem, conseguiu pegar apenas um jogo. O Luiz Renan hoje joga de lateral direito. Já cumprido. Já cumprido. E ele que é um meia, né? Ele já cumpriu, ele é um meia. Hoje a equipe do Barra vai utilizar o Luiz Renan como um lateral direito, haja visto que o Léo Felipe está cumprindo suspensão pelo cartão vermelho que tomou no último domingo contra a equipe do Beck ali na cidade de Blumenau. Para que o nosso telespectador fique atento, a fórmula do campeonato, hoje eu fui muito perguntado por alguns telespectadores que nos acompanham e também colegas que me encontram na cidade, como é que é a fórmula do campeonato? A fórmula do campeonato é o campeão do primeiro turno, que já foi definido a equipe do Camboriú. O campeão do segundo turno, que está sendo... A briga está ali pau a pau, o Marcílio Dias com o Metropolitano e o Beck está ali com 10 pontos. Então o Marcílio Dias tem 13, o Metropolitano tem 13. Por saldo de gol, o Marcílio Dias é o primeiro colocado. Se terminar tudo igual, os resultados todos iguais, o Marcílio Dias passa a conquistar o segundo turno. Então o segundo turno está mais propenso para Marcílio Dias e também para a equipe do Metropolitano. Campeão do segundo turno, e somam 2 pelo índice técnico. Então, no índice técnico, nós temos aí o Fluminense com 28 pontos, porque vamos tirar o Camboriú que está com 29. O Fluminense tem 28, o Marcílio Dias tem 27, o Metropolitano tem 26 pontos e o Barra tem 21. Então, para o Barra aspirar qualquer possibilidade, só a vitória diante da equipe do Metropolitano hoje à tarde. Caso contrário, o Metropolitano vai a 29 e acabou
o critério técnico para a equipe do Barra, que também, na contagem para o segundo turno, ele também não chega. Exatamente. Então, o jogo hoje... Para continuar com uma esperança, tem que vencer. O jogo hoje, ele é uma final para a equipe do Barra para decidir as pretensões de Série A o ano que vem ou mantém-se na Série B do ano que vem. Falando do Metropolitano, Eladio, o Metropolitano ele tem apenas uma baixa, que é o Palhinha. Palhinha é o meio-campo, e aí a dúvida fica entre Matheus ou Henrique, que vai substituir o Palhinha. Em compensação, volta o principal jogador da equipe, volta hoje de suspensão, que cumpriu, o Ari Moura, que vai ser o camiseta número 7 do Metropolitano. O Metropolitano que treinou na tarde de ontem lá no Cacetira da Velha Central, treinou lá, porque lá o campo é sintético. Então, o Metropolitano ontem à tarde já se adaptou à grama sintética para que possa jogar hoje à tarde aqui frente à equipe do Barra. Portanto, teremos um grande jogo ali, a equipe do Barra praticamente definida com o press. Aí deve jogar o Luiz Renan na lateral direita, Rafael, o Danilo Mendes, os dois zagueiros. O Urnal, o volante, vai com 2 volantes, o Barra vai com o Urnal e o Éder. O Juan na lateral esquerda, Gessé e Atos. E aí o Matiola volta no ataque. A única dúvida ali é o Lima ou o Cadu na camiseta número 9 da equipe do Barra. E uma diferença, né, Ingo, é que o Metropolitano começou mal a competição. Primeiro turno, ele nas 9 partidas, ele somou 13 pontos. E agora ele já está com 13 pontos. Então ele fez um segundo turno melhor. O Barra é o inverso. O Barra não fez um bom segundo turno. O Barra hoje está com 7 pontos. E no primeiro turno o Barra chegou a 14 pontos. O que chama a atenção do Metropolitano é também por causa das 2 equipes de Blumenau. O Metropolitano conseguiu reverter o quadro no segundo turno, assim como o Beck. Você vê que o Beck no primeiro turno, o Beck fez, o Blumenau fez 7 pontos. E hoje o Beck está praticamente ali na luta pelo retorno. O Beck hoje está com 10 pontos em terceiro lugar. E se ele manter os jogos aí que ele tem hoje contra o Fluminense e na sequência, o último jogo ele tem um clássico também, então o Beck pode até aspirar uma chance de retorno. Mas não no critério técnico. Não, ele na conquista do retorno, né? Só o retorno. Porque estaria o Marcílio Dias com 13, o Metrô com 13 e o Beck com 10 pontos. Lembrando que o Beck pega o Metrô na última rodada, que é o clássico lá em Blumenau. Inclusive no primeiro clássico, que é recorde de renda do Campeonato Catarinense da Série B, pertence ao Metropolitano e Beck. Então, na última rodada do retorno, é Beck e Metropolitano lá em Blumenau. E ele, é claro, aí vai depender do tropeço do Clube Náutico Marcílio Dias para as pretensões. Na verdade, a matemática ela vai ser muito estudada, muito colocada em prática nessas 3 últimas rodadas, começando pela rodada de hoje. Até porque o Beck joga contra a equipe do Fluminense, esse jogo vai ser em Blumenau. Então esse jogo em Blumenau coloca a equipe do Beck com aspiração de brigar pelo primeiro turno, pelo segundo turno, porque ele vai a 13 pontos, vai depender do resultado do Barroso aqui com o Marcílio Dias e vai depender também do Metropolitano com o Barra. Exatamente, é o Beck, só para o pessoal entender, o Beck ele joga hoje em casa contra o Fluminense. Ele joga na quarta-feira aqui em Itajaí contra o Almirante Barroso. Não, olha só, se os favoritos tropeçarem, se o Metropolitano tropeçar, se o Marcílio Dias tropeçar, entra a Barra e entra também o Beck na briga. O Beck, só para ele conseguindo vencer hoje, e aí ele tem o Almirante Barroso aqui, ele vai depender de uma vitória na quarta-feira, de uma vitória do Metropolitano em cima do Marcílio Dias lá em Blumenau. E aí ele só depende dele. Caso o Metropolitano, as 2 equipes de Blumenau, uma vai depender da outra, caso o Metropolitano consiga vencer o Marcílio Dias, no clássico entre Beck e Metropolitano, o Beck decide o turno em seu favor, então. Olha só a matemática que está acontecendo aqui. Nós aqui, em cima da hora, fazendo aqui os estudos e mexendo com a matemática, nós estamos chegando à conclusão de que nada está definido. Nada está definido, exatamente. Pode estar tudo definido, como também pode nada estar definido. Exatamente. Então, o que vai estar tudo definido? Vence Marcílio Dias, vence Metropolitano, os 2 vão brigar na próxima rodada para ver quem é o campeão do segundo turno. Meu ponto de vista é esse. Exatamente. Isso define. Caso contrário, não aconteça esse resultado, dá um balaio de gato tremendo.
É um monte de resultados, um monte de opções, um monte de vertentes que temos aí para definir o campeão e também até o próprio índice técnico. Exatamente. Nada está definido, depende. É por isso que essa rodada da noite de hoje, da tarde de hoje, que inicia com o Barra e o Metropolitano, vai, como tu falou no início do programa, Eladio, vai praticamente definir os rumos aí da maioria das equipes e praticamente indicar no G4 ali quem são as equipes que vão participar. Aqui na situação aqui, nós temos aí o jogo do Juventus com o Operário, mais preocupante para o Operário que quer fugir do rebaixamento, e o Camboriú contra o Guarani. O Camboriú me decepcionou neste segundo turno, me decepcionou no primeiro turno, mesmo sendo campeão. Ele chegou meio atropelado, conseguiu levar vantagem lá diante da equipe do Fluminense, lá em Joinville, e no segundo turno está abaixo da crítica. O que está acontecendo com o Camboriú? Realmente, eu vejo que o Camboriú no primeiro turno, ele conseguiu aproveitar a instabilidade e a falta, vamos dizer assim, entre aspas, de organização da maioria das equipes. Se a gente acompanhar a tabela do primeiro turno em termos de pontuação geral, você vê que o terceiro colocado fechou o primeiro turno com 14 pontos. O primeiro colocado com 14 pontos. Então, de 14 pontos do terceiro colocado ao último colocado, que foi o Operário de Mafra, que somou apenas 5 pontos no primeiro turno, tu vê que assim, as equipes não tinham contratado, as equipes não estavam com a sua fórmula praticamente definida para o campeonato, foram durante o campeonato contratando, fechando, trocando técnico, e aí sim, mesmo com uma equipe, vamos dizer assim, simples, o Camboriú conseguiu aproveitar esse fraquejo das outras equipes que ainda não estavam prontas para o campeonato da Série B. Agora, aí, no segundo turno, tu já vê que a mudança de técnico já a folha da equipe, da maioria das equipes já está todos fechados. Então, aí está formada agora as equipes do retorno. E no primeiro turno, o Camboriú aproveitou essa instabilidade das equipes. Dentro dessa sua filosofia de reforço, quem reforçou e não progrediu foi o Operário. O Operário trouxe aí 9, quase 10 jogadores para o seu elenco. E quem melhorou? Melhorou o Metropolitano, melhorou o Barroso, o Almirante Barroso. Com as entradas de novos jogadores, melhoraram bastante. E quem não somou foi o Camboriú. O Camboriú, ele acabou ele teria a grande chance de subir direto. Então, se a gente for ver os números novamente ali, 20 pontos o Camboriú foi campeão do primeiro turno, 19 o Fluminense. Ele decidiu contra o Fluminense lá no último jogo lá. Poderia ter mantido a pegada, como você citou, e ter subido já direto para a Série A com a conquista do primeiro e do segundo turno. Então, o Camboriú hoje está em sexto lugar com 9 pontos. Então, essa rodada que começa hoje à tarde lá no Camilo Mussi, o Barra e o Metropolitano, e depois teremos aí o grande jogo dessa noite, que é o Clube Náutico Marcílio Dias enfrentando o Almirante Barroso. De propósito, deixamos o assunto do Marcílio Dias para analisarmos no segundo bloco, exatamente quando nós vamos passar a tabela dos resultados e analisar com mais profundidade, inclusive a expectativa de público para esse grande jogo entre Almirante Barroso e Marcílio Dias. O jogo vai ser no Gigantão das Avenidas. Voltamos em seguidinha. De volta, e este segundo bloco nós temos o apoio de Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, palco do grande jogo de hoje entre Marcílio Dias e Almirante Barroso. Ô Ingo, alguma novidade de bastidores do Marcílio Dias, do Almirante Barroso? Até porque nós conversamos aqui no intervalo, e historicamente teve épocas em que Marcílio Dias e Barroso, os jogadores saíam uniformizados tanto do estádio Dr. Ercílio para jogar no Camilo Mussi, quanto do Camilo Mussi para vir jogar no estádio Dr. Ercílio Luz. É lógico que isso aí não acontece mais, o pessoal já chega, vai para os seus vestiários e aí vai se servir. Alguma novidade para que o nosso torcedor tenha motivação suficiente, mais do que o próprio resultado, para ir ao estádio? Exatamente, Eladio. Você citou bem, mais do que o próprio resultado, porque
como é um clássico e a vitória do Marcílio Dias elimina o Almirante Barroso do Campeonato Catarinense, tu imagina só a cabeça do torcedor marcilista, o pessoal das organizadas ali, todo mundo se preparando para uma grande festa e, segundo torcedores e a vontade da equipe do Marcílio Dias, é eliminar o seu rival, o seu rival da cidade no Campeonato Catarinense, e quem diria que seria nas mãos do Marcílio Dias, pelo menos é a pretensão da diretoria e do elenco do Marcílio Dias. Já, ao contrário, o Almirante Barroso quer se manter no campeonato e quer complicar a situação do Marcílio Dias no retorno ali. O Marcílio tem pretensões de conquistar o retorno e a vitória do Almirante Barroso na noite de hoje iria complicar essa situação do Marcílio Dias na conquista do turno do Campeonato Catarinense. Então, será um grande jogo. O Igor, nós vamos agora à tabela e logo depois da tabela nós vamos analisar com mais profundidade esse jogo até saber das escalações de Marcílio Dias e de Almirante Barroso, se estão definidos, se não estão definidos. Mas vamos à tabela primeiro? No Campeonato Brasileiro da Série B, 19ª rodada, que aconteceu na terça-feira, o Figueirense empatou com o CRB, péssimo resultado para a equipe do Figueirense, e o Atlético Goianiense ganhou o Paysandu por 1-0. No Campeonato Catarinense, pela 7ª rodada, nós teremos Operário de Mafra e Juventus, Barra e Metropolitano, Camboriú e Guarani de Palhoça, Marcílio Dias e Almirante Barroso e Blumenau e Fluminense. Esses são os jogos de hoje, completando aí a 7ª rodada do Campeonato Catarinense. Alguma novidade na escalação de Marcílio Dias? Vaguinho de um lado e do outro lado, que também será a primeira vez em que René Marques vai enfrentar o seu ex-clube, o Marcílio Dias. Ontem a gente teve ouvindo o técnico Vaguinho, ele já colocou na imprensa que é uma obrigação o Marcílio Dias vencer na noite de hoje, devido ao tropeço frente ao Juventus no último domingo. Então ele colocou que o clube, os jogadores, a comissão técnica está em dívida com o torcedor e pretende pagar a dívida na noite de hoje frente ao Almirante Barroso. Volta o Feitosa, que ele cumpriu suspensão do último jogo frente ao Juventus. E a grande expectativa do torcedor é que o Marcílio consiga jogar bem, principalmente nas bolas paradas. O Marcílio não tem um aproveitamento bom nas bolas paradas e principalmente os seus volantes ali, tanto o Feitosa, que geralmente apoia ali mais nessa área do volante ali, como o Alba também. Eles não são volantes que apoiam, tanto que dificilmente tu vê um gol do volante da equipe do Marcílio Dias. E o Vaguinho, então, já abriu a escalação do Marcílio? Praticamente ele tá definida a escalação, eles não colocam na mídia porque, por se tratar de um clássico, fica até mais charmoso aí esconder a escalação e em cima da hora eles devem soltar. Mas é claro que pelo lado do Marcílio Dias o grande perigo são as bolas aéreas com os dois zagueiros, o Igor e o Rogério, e é claro o centroavante Schwen, que sempre define a situação em jogos como hoje à noite, e o Brazão é a esperança de gol da equipe do Almirante Barroso. Há uma pimenta a mais aí nesse jogo, é claro que, como você já citou, é o retorno do técnico René Marques ali no Gigantão ali. Então, imagina a expectativa dele em querer vencer este jogo aí, mas praticamente a equipe do Almirante Barroso deve ser o Hudson Júnior, Genilson, Cleiton, Vitor Hugo e Luanderson, Maninho, Jefferson Renan, Felipe Silva, Brazão centroavante, camiseta 10 João Paulo e o 11 o Judson. Provavelmente deve ser essa equipe do Almirante. Bola parada favorável ao Almirante Barroso, tem que ficar de olho no Vitor Hugo. Vitor Hugo é um zagueiro que nas bolas paradas, escanteio, bola em diagonal, ele inferniza a defesa adversária. E já fez vários gols. Realmente, quando ele chega na área, ele é decisivo para essa situação ali. Então, tudo favorece o Almirante Barroso, as bolas aéreas, por isso que eu citei o Marcílio Dias, que precisa melhorar muito essas bolas paradas e as bolas aéreas, que não tem sido assim o forte dos atacantes. É claro que tem sido forte na parte defensiva. Quando sobe o Rogério e o Igor ali, nas bolas aéreas, eles costumam decidir. Esse jogo, qual é a sua expectativa? Porque no jogo contra o Juventus,
Havia uma expectativa de 3 mil torcedores no estádio Dr. Siluz, deu um pouquinho mais de 1.000. Foi decepcionante o público, até porque o Marcílio Dias vinha de uma boa vitória e necessitava da presença do seu torcedor. E, infelizmente, o Marcílio Dias jogou mal. Jogou mal, não merecia ter vencido o jogo. Há quem diga que o Marcílio Dias fez, pintou, mas ele finalizou. O goleiro adversário fez 3 ou 4 defesas, mas foi um time muito, muito preocupado, muito nervoso naquela oportunidade. E o torcedor foi pouco. Você acha que vai ter mais do que esse 1.100, 1.200 que deu nesse último jogo? Olha, Ládio, quarta-feira. A concorrência é muito grande numa quarta-feira ali, pelo horário ali do jogo ali. É 20h30, né? 20h30, a gente daqui a pouco até vai citar outros jogos que é a concorrência ali. Mas a expectativa daqueles 1.000 torcedores que a gente já está acostumado vão realmente ali, faça sol, faça chuva ou noite, eles estarão ali. Acredito que a expectativa hoje é em torno de 1.600 pessoas. O Marcílio Dias, ele é uma progressão nos resultados e a renda. Conforme ele vai vencendo, vai aumentando o público. Então, é claro que com a vitória do Barra, que ele teve no meio da semana, se houvesse a vitória frente ao Juventus, seria certeza de um público ainda maior no clássico de hoje. Até porque estaria folgado com 3 pontos de vantagem do Metropolitano, não tendo risco nenhum de perder a possibilidade de conquistar o segundo turno, mas agora ficou tudo parelho. Ficou tudo definido para essa 7ª rodada, para nós começar a estudar a 8ª e depois a 9ª. A vitória de hoje à noite, pode ter certeza, a vitória de hoje à noite vai credenciar a última rodada, porque aí o Marcílio sai para jogar contra o Metropolitano lá em Blumenau. Pode preparar, se o Marcílio conseguir hoje à noite e contra o Metropolitano lá um bom resultado e for jogar no último jogo contra o Operário de Mafra aqui em Itajaí, já sabendo que seria o campeão do retorno ou através do resultado contra o Operário de Mafra conquistar o retorno e ser campeão, aí com certeza eu acredito que teremos mais de 2.000 pessoas contra o Operário de Mafra no jogo aqui em Itajaí, do último jogo do retorno. Ô Igor, você acha que a arbitragem pode ser um fator preponderante para esse jogo ou a arbitragem passa despercebido e faço emendo? Já tem o árbitro? Já tem o árbitro. O árbitro é Rodrigo D'Alonso Ferreira. Ele será assistente número 1, terá o assistente número 1, o Éder Alexandre, e o assistente número 2, o Henrique Nel Ribeiro. O Rodrigo D'Alonso, ele é um árbitro que costuma falar muito. Então, em termos de apito, não é um dos melhores. Mas falar muito como? Ele dá muita conversa? Ele quer parar o jogo, ele quer chamar o jogador, ele quer explicar para o jogador por que ele deu a falta, ele quer ouvir do jogador. Eu não gosto desse tipo de arbitragem. Às vezes o lance é rápido, ele para e aí ele quer ir lá falar com o jogador, a bola fica lá parada e o pessoal tem que esperar ele conversar. Então, é um jogo que, assim, a equipe que tiver feito o resultado ou estiver vencendo o jogo se torna um jogo favorável àquela equipe. Por quê? Porque como o D'Alonso ele é acostumado a conversar muito durante o jogo, quem estiver vencendo vai estar na vantagem que o jogo está parado. E quem está vencendo, quanto mais parado o jogo, melhor a situação. Quer dizer, o D'Alonso, ele não apita com os cartões, ele apita com blá blá blá? Ele apita pouco com cartões, quando há necessidade sim, mas ele fala muito e dá poucos cartões. Ele tem apitado recentemente muitos jogos do Campeonato Brasileiro, e aí quando ele vem apitar, imagina, Eládio, ele apitando vários jogos do Campeonato Brasileiro, Série A, e aí ele vem para apitar um jogo do Campeonato Catarinense da Série B. Então, tu nota assim que dentro de campo ele é a estrela. Ele quer falar, ele quer dominar. Mas é um jogo de uma magnitude dessa. Provavelmente deveremos até ter um melhor público, porque caso os resultados sejam favoráveis a Marcílio Dias e Metropolitano hoje, acredito eu que o maior público vai ser no domingo, lá em Blumenau. Até pela importância do jogo, mas eu não gosto do árbitro que conversa muito. O árbitro ele tem que ser um bom enxergador, ele tem que enxergar, tem que ser bom de vista e tem que ser mudo. E o seu recurso de conversa é no cartão. Não está jogando futebol, quer jogar o antifutebol, dá o cartão, manda embora
e você disciplina. Hoje à noite em lances decisivos, isso aí o torcedor, pelo que a gente tem acompanhado do D'Alonso, pode ficar tranquilo. Ele é um árbitro assim que ele apita muito bem os lances decisivos, ele não costuma falhar, só que o Marcílio precisa fazer o resultado para que a arbitragem não acabe irritando jogadores e torcedores, porque caso contrário vai ter que se acostumar com esse jogo parado que o D'Alonso costuma apitar. Bom, além de tudo, eu acredito que teremos aí um jogo dos dois treinadores. René Marques de um lado, o Vaguinho de outro, que serão os protagonistas dessa grande partida. Espero eu que tenhamos um bom espetáculo. E o torcedor, você é nosso convidado. Todos os caminhos ao estádio Doutor Ercílio Luz, 20 horas e 30 minutos. Um abraço e amanhã estaremos analisando esse jogo.